Olá, gente, tudo bom? Eu poderia muito fazer esse vídeo só amanhã, com uma luz melhor, mas é isso, são mais de meia-noite. E eu fiz questão de ir até a Barra da Tijuca. Quem conhece aqui o Rio de Janeiro sabe que a Zona Sul não é muito próxima da Barra, é bem distante até, e final de semana fica ainda mais caótico, para ir para lá, ainda mais com o tempo chuvoso, para assistir. Eu ia apresentar um evento, eu apresentei um evento, mediei, e eu fui assistir Herege, porque absurdamente não está passando em muitos cinemas. E eu sou muito fã do Hugh Grant, eu adoro ele. A última vez que eu vi foi naquele filme da caverna lá do dragão, Dungeons and Dragons. Esse vídeo aqui vai ter muitos spoilers. Eu vou debater com vocês por que eu gostei tanto desse filme, por que esse filme me chamou tanta atenção e por que superou as minhas expectativas, tá? Esse vídeo, portanto, como eu disse, tem spoilers. Se vocês quiserem ver a opinião da Amanda, tem por escrito, ela foi na cabine de imprensa e também tem aqui no canal narrado por mim o que ela achou dessa história, combinado? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, Herege é um filme da A24. Ele é um filme de terror, mas ele é um filme que fala muito sobre religião, mas ele não é apenas sobre religião. Aqui a gente vai ter duas missionárias. E assim, falou muito comigo essa história, porque eu fui muito próxima, né? Já tive uma amiga muito, muito próxima que era da igreja dos Mormons, né? Do Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. E eu sou católica a vida toda, mas eu sempre respeitei todas as religiões e sempre quis escutar todas as religiões. Então, o que a gente vê ali e entende é que realmente tem duas moças muito jovens, na casa dos 19 anos. Elas se chamam, cada uma, né, chama a outra de irmã, e são duas atrizes incríveis, que uma faz a irmã Barnes, que é a Sophie Thatcher, a outra é a Chloe East, que faz a irmã Paxton. Elas são muito diferentes, mas ao mesmo tempo elas são muito iguais referente à crença de tudo que se fala naquela igreja ser respeitado, de tudo que foi criado por inventor daquela religião ser respeitado e principalmente acreditado. As duas estão na difícil missão de conseguir mais fiéis para a igreja. Então, elas pregam, elas vão de casa em casa, que, convidadas ou não, ou mesmo na rua, elas entregam folhetos e apresentam a religião para essas pessoas. Aqui no Brasil, vocês veem muitos rapazes fazendo isso, os mormons, né? Até tem uma igreja em Botafogo, eu já frequentei com essa minha amiga, e ela me explicou e tudo como é que funcionava. E esses rapazes, eles são solteiros. Muitos do Brasil também vão para Salt Lake City, né, que é a cidade ali onde tem a matriz deles, e o que eles fazem é se prepararem para serem da igreja, para seguirem os preceitos ali da igreja, mas eles têm como missão ir na casa das pessoas, convidar as pessoas a conhecer a igreja. Então é mais mesmo para angariar, né, não fundos exatamente, mas os fiéis, chamarem para perto do rebanho. Essas duas moças estão num dia muito difícil, elas estão caminhando com as suas bicicletas ali, hora caminhando, hora guiando suas bicicletas há muito tempo. Elas passam por situações péssimas de desrespeito, de adolescentes debochando da função delas, de pessoas não querendo nem escutar o que elas têm para dizer, ou não, nem se desculpando, né, sendo educados com elas, mas elas estão ali firmes na sua crença. Até que elas vão anotando pelo celular, né, meio que ticando assim, as casas que elas já foram, os lugares que elas já visitaram. Até que elas vão parar na casa do Sr. Reed. Sr. Reed é o Hugh Grant. Ao baterem na porta, começa a cair uma chuva. Logo depois a gente vai ver que começa a nevar naquela cidade. As duas usam roupas bem de beatas, como a gente costuma chamar aqui no Brasil. Então elas são moças muito cobertas, muito recatadas. Elas têm a roupa íntima dela, que até usa um nome lá. Roupa íntima, mágica, sei lá como é que eles chamam. Elas seguem todos os preceitos da igreja. Elas não têm relação, elas não têm namorado. Elas são criadas ali como se fosse para a igreja católica as freiras, né, como se fossem noviças se preparando ali. Mas no caso delas, elas podem se casar mais tarde, mas enfim. Então elas batem naquela casa. Aquela casa parece uma casa realmente só de um senhor, que é inofensivo. O Hugh Grant, ele vai abrir a porta, ele é um senhor ali de 60 e poucos anos, usa uns óculos meio fora de moda, uma camisa xadrez, que é muito típica, né, ali do inverno estadunidense, e ele vai, quando elas forem falar, porque
queria saber sobre essa igreja, elas vão dizer, ele vai dizer que sim, para entrar, que a esposa dele está preparando uma torta de blueberry. Ali tudo cheira furada. Absolutamente tudo cheira furada. Elas não terem visto a moça antes de entrar, mas sim, elas são moças da igreja, então elas acreditam no ser humano ainda. Elas se sentarem ali, ele demorar demais, ele vir com 2 copos, que provavelmente tinha alguma coisa para elas desmaiarem, enfim, elas não beberem. Então a gente começa a prestar muita atenção no filme. Eu estou dizendo isso, gente, porque eu estava numa sala cheia do UCI New York. É um cinema que é mais jovem, né? Os jovens vão muito lá, jovem que eu digo que adolescente, tudo vão, e costuma ser uma barulheira danada. Inclusive, antes do filme começar, no início, estava uma barulheira, mas depois que o filme começou, as pessoas estavam num transe de tentar entender o que aquele homem queria, quem aquele homem era, o que ele desejava. Ele tranca aquelas 2 moças dentro daquela casa. Uma é muito mais ingênua que a outra. Você percebe até pela vivência dela. Uma foi criada na igreja, a outra foi levada para a igreja após a morte traumática de um pai. Então você vê que a Barnes, ela é mais esperta, mais sagaz, mas ao mesmo tempo a Paxton não é nenhuma boba, né? Ela é uma moça muito inteligente, mas ela tem dentro dela ali uma bondade, vamos colocar assim, levada por esse tempo que ela está na igreja e principalmente pela crença, né? Por acreditar em tudo aquilo que elas escutam. Uma desde que nasceu, porque foi criada na igreja, a outra desde que a mãe a levou para lá para um processo de cura, de aceitar a morte, né? A ida do seu marido, então a morte do pai dela. Ele vai trancá-las naquela casa. Ele vai começar a fazer um jogo com ela. E para mim o mais interessante do filme foi ele ser um homem que ele não acredita em nenhuma religião, em nada que se conte. É como se a gente conversasse com um ateu que quisesse te convencer de que ele está certo e você está errada. E nessas conversas, gente, eu não vou citar o nome porque a pessoa não gosta de aparecer, é muito diferente de mim até essa pessoa, mas essa pessoa é muito próxima de mim. E eu tenho uma pessoa muito próxima que é ateu e que, quando conversa comigo, não no nível psicopatia desse cara do filme, ele fala exatamente as coisas. Então, assim, o monólogo dele para as duas, né, do personagem do Rio Grande do Sr. Reed para as duas, é uma coisa, assim, absurda, porque ele vai vincular a história que foi criada, as religiões que foram criadas a partir de uma, a quantidade de gente que tem em cada religião, a crença de cada um, as datas que são inventadas ou são acreditadas para quem tem fé do que aconteceu, do que foi contado para essas pessoas. Todas as religiões, né? Ele vai falar dos muçulmanos, ele vai falar dos judeus, ele vai falar dos católicos, ele vai falar dos mórmons, que tem 800 anos. Então, ele vai fazer uma junção disso com jogos que estão no mercado, como se esses jogos fossem um puxados para o outro, um cópia do outro. Né? Uma pessoa inventa e os outros vão fazendo meio parecido e criando as suas regras e as pessoas vão caindo. Mas não deixa de ser o que ele mesmo diz, que é uma escolha. A gente está nessa religião, a gente acredita nisso por escolha, ninguém está obrigando a gente. Ele o tempo todo diz que as meninas não podem, têm o direito de saírem da casa, mas elas estão presas ali. Elas não podem sair pela porta que elas entraram. E quando elas percebem que elas estão numa furada, é tarde demais. Na verdade, já é tarde desde que elas entraram ali dentro, não tinha mais como sair. E a porta que este homem vai oferecer são 2 portas, a da crença e da descrença, sendo que as 2 dão no mesmo lugar, dão num porão, onde tem uma mulher bizarra que a gente não sabe se está morta, se está viva, da onde que saiu aquela criatura. E a gente passa a entender também que talvez aquelas meninas guardem segredos uma da outra, mas ninguém tem direito de fazer com que o outro acredite nas mesmas coisas ou desacredite nas mesmas coisas. Mas, ao mesmo tempo, também faz sentido algumas coisas que ele fala. Então, é claro que nenhum ato que ele faz no filme justifica a loucura, a insanidade daquela criatura, daquele personagem. O Hugh Grant tá absurdo no papel. Eu sempre gostei demais do Hugh Grant, né? Fazendo comédia romântica, fazendo aventura.
Mas dessa vez ele está encarnado uma pessoa completamente descompensada, que age, tenta encontrar justificativas para obrigar as pessoas a acharem de uma maneira totalmente distorcida o que ele pensa, o que ele acredita. Eu acho que a gente não saber o que acontece com esse filme, não esperar, não ser uma coisa premeditada, uma coisa previsível, desculpa, é o que faz a gente se prender a esse filme. É o que faz a gente se perguntar no que a gente acredita, no que elas acreditam. E principalmente pensar como você estaria se você estivesse naquela situação também. São duas moças muito jovens, duas moças que vão para fazer o bem e encontram ali uma pessoa que não acredita naquele bem, que pelo contrário quer provar a elas que elas não estão fazendo bem para ninguém, que aquilo que elas acreditam não vale de nada. São atuações maravilhosas. Eu não esperava a morte que teve. Eu não esperava o final do jeito que foi. E isso para mim só tem ponto positivo. Eu saí do filme muito feliz de ter pago até inteira, que eu não pago inteira há muito tempo, porque eu sempre tenho desconto de alguma coisa. Mas eu saí muito satisfeita de ter visto esse filme. Muito satisfeita. A nota política ele é excelente. Eu cheguei a ver as críticas dos outros canais. Acho que da Isabela Boscov eu vi a da Amanda e ninguém deu nota excelente. As pessoas acharam que deu uma decaída no meio e tal. Para mim, o filme foi redondo, foi muito bom, foi absurdamente bom. Me envolveu por completo, me fez pensar, me lembrou alguém que eu conheço, sabe? E que atuações, e que momentos, e que roteiro, e que história, né? Eu acho que é muito, muito bom. É excelente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.